O nosso assunto hoje com vocês, então, é a respeito da Páscoa. Quando é que foi instituído, então, a primeira Páscoa? E o que quer dizer o termo Páscoa? E o que também é a Páscoa? Ela ainda perdura, ou seja, ainda é comemorada, deve-se comemorar e como se comemora a Páscoa. Então, nós vamos tratar a respeito disso aqui com vocês neste vídeo. Vou começar, lógico, com Êxodo, capítulo de número 12, porque foi aqui a instituição da Páscoa. E nós devemos, não vou ler todo o texto com vocês, mas devo contextualizar aqui com vocês. A época era em que os israelitas, eles estavam ainda no Egito. O Senhor Deus estava trazendo juízos sobre o Egito, porque o propósito de Deus era libertar o povo do Egito. Então, a maior mensagem que nós temos aqui nesta festa, que é a Páscoa, em Êxodo capítulo 12, a principal mensagem é a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. Porque esta celebração aqui marcaria este ponto da saída. Então, o Senhor Deus já tinha trazido, como eu disse, repito, juízos sobre o Egito para que Faraó libertasse, deixasse o povo sair do Egito. Mas ele estava com o coração bem endurecido, né? E 9 pragas aconteceram e nada de libertar. Essa seria, então, a 10ª, a morte dos primogênitos, seria a 10ª praga. Ou seja, Deus traria um juízo de mortandade sobre o Egito. Mas, para o seu povo, o que é que o Senhor recomenda para que eles fossem salvos desta mortandade que assolaria, então, o Egito? Para que não sofressem eles o dano dentro da sua família, da sua casa, dessa última praga ali no Egito. Eles deveriam, então, conforme aqui está escrito, aos 10 do mês, certo? Do primeiro mês. Esse mês aqui, ele é do calendário hebraico, chamado mês de Nisan, que corresponde ao nosso aqui março e abril, tá bom? E esse seria marcado como o primeiro mês. Aos 10 desse mês, então, o povo israelita deveria tomar para si um cordeiro, segundo a casa aí dos pais, um cordeiro para cada casa. E esse cordeiro, ele tem uma característica muito interessante, que deveria ser um cordeiro ou um cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, o qual ele deveria ser tomado aí das ovelhas ou das cabras. E deveria ser guardado, então, até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento, então, da congregação deveria sacrificar esse cordeiro à tarde. À tarde, que é o significado do término para os israelitas, posteriormente judeus. Eles marcam o término do dia com o final da tarde, o início de um novo dia com o início da noite. Então, termina um dia, inicia-se o outro. Então, no finalzinho da tarde, eles então deveriam sacrificar esse cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser passado em ambas ombreiras e na verga da porta, nas casas que eles tivessem comemorando, então, esta Páscoa. Dessa forma, já preste atenção, a Páscoa é a morte. O principal aqui é a morte do cordeiro. Então, o cordeiro está sendo sacrificado nesta tarde. É Páscoa. Morte desse cordeiro,
que havia sido separado, guardado, tá bom? Para esta oportunidade. O cordeiro, depois então de sacrificado, sangue nos umbrais da porta, e o alimento, parte dele serviria de alimento para aquela família, mas teria um acompanhamento. Qual era o acompanhamento? A carne assada no fogo com pães asmos, ou seja, sem fermento, e ervas amargosas. Esse seria o acompanhamento. E dele não deveria ser comido nada cru, senão, nem cozido, senão assado no fogo, tá certo? E não deveria ser deixado nada para o outro dia. Agora, detalhe, verso 11 do capítulo 12 de Êxodo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, quando eles ali estivessem se alimentando daquele cordeiro, naquele exato momento, o Senhor passaria, como está escrito no verso 12: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Marque essa expressão: passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memória, celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Muito bem. Então, o Senhor iria trazer um juízo sobre o Egito. E este último juízo, o povo dele seria poupado. Com qual condição? Desde que na casa em que eles se encontrassem, eles estivessem ali com o cordeiro sacrificado. Eles estivessem, então, feito conforme o Senhor havia indicado. E a marca do sangue nos umbrais da porta, quando, então, o Senhor viesse com essa mortandade, o anjo destruidor, como que está escrito aqui, ele, então, avistando o sangue, ele passaria por cima. E este é o significado da palavra Páscoa. Passar por cima. Esse é o significado, tá bom? Então, sangue nos umbrais, o anjo destruidor ali, ele não iria identificar a diferença entre casa israelita, casa egípcia. Não é isso que ele identificaria. A única coisa que ele iria respeitar era a marca do sangue do cordeiro. E ele passaria por cima e não atingiria aquela casa com morte. Por que não? Porque ali naquela casa já tinha, então, morrido já tinha um substituto. Ali não tinha mais necessidade de morrer mais ninguém, porque já havia morte ali. Agora, tinha morrido um membro da família? Não. Era um substituto. E qual que era o substituto de um membro da família? Era o cordeiro. Aquele cordeiro, ele foi sacrificado em lugar de um membro da família, que seria um primogênito naquela casa. Então, não tem mortandade naquela casa, não tem juízo de Deus naquela casa, porque o cordeiro já havia sido sacrificado em lugar dele. E como marca, como indicação de que isso havia acontecido, o sangue estava por lá de fora, marcando os umbrais da porta. De modo que, então, o anjo destruidor passaria ali, avistando o sangue, o sinal, ele passaria por cima. Aí é Pessar, que é, então, a palavra hebraica para Páscoa. Muito bem. E aqui ficou determinado, então, eles ali
comemorando, comendo do cordeiro, daquela Páscoa, e rapidamente, aquilo teria que ser algo rápido, porque eles já seriam libertos, eles sairiam do Egito. Então, a libertação do povo acontece no exato momento em que eles estão sacrificando a Páscoa. Então, eu estou sendo bastante repetitivo com vocês. Páscoa é o sacrifício do cordeiro, ou seja, Páscoa, a festa da Páscoa é a morte do cordeiro, viu? Não é ressurreição, é morte do cordeiro. E ele, então, sendo sacrificado, está sendo poupado alguém da família. Esta Páscoa aqui, ela vai ser estabelecida como uma memória diante do povo, perpétua ali, durante todos os anos. Era uma festa celebrada anualmente pelos israelitas, com qual propósito? Sempre trazer a lembrança o dia em que eles foram tirados do Egito, ou seja, eles se lembrariam de que um dia eles eram escravos em terra estranha, mas o Deus Todo-Poderoso foi até onde eles estavam e os tira daquele lugar, liberta. Então, Páscoa é a libertação da escravidão para uma nova vida na presença de Deus. A partir daí, o povo liberto do Egito, da escravidão, passa a andar na presença de Deus. É constituído agora um povo de Deus, a partir da Páscoa. Como eu disse, durante os anos eles celebrariam essa Páscoa, trazendo sempre a memória, se lembrando que eram escravos e agora são livres e todo ano deveriam celebrar a Páscoa. Porém, esta celebração da Páscoa, ela vai durar até quando? Ora, tudo que nós temos aqui no Primeiro Testamento é uma figura, como Paulo escreve aos Romanos, como o escritor escreve aos Hebreus, sempre apontando que tudo que dantes foi escrito para o nosso aviso foi escrito. Hebreus fala de sombras, fala de tipologia, ou seja, tudo que está aqui, principalmente em Êxodo, nós temos a tipologia bíblica, uma figura que aponta para uma realidade. E aqui a gente já pode marcar com vocês, para vocês aí anotarem, João capítulo 1, o verso de número 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, dessa maneira, aquele cordeiro que era sacrificado, que foi lá em Êxodo capítulo 12, e que depois, durante os anos, os israelitas comemorariam a Páscoa, o que eles estavam ali trazendo à memória? A libertação do Egito e apontando para frente que viria. Deus estava mostrando que viria o cordeiro proveniente dele, o cordeiro dele, o cordeiro de Deus. Porque todo ano se celebrava essa festa, mas não acontecia mudança nenhuma na vida das pessoas, tá? Porque ainda havia necessidade de acontecer isto no mundo espiritual. E quem seria esse? Agora Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de modo que Jesus, ele vai ser levado à cruz e vai morrer exatamente na época da festa, desta festa que os judeus celebravam, que era a festa da Páscoa. E nessa ocasião, Jesus, então, ele é sacrificado. Jesus é morto. E Jesus sendo morto, Jesus foi morto na cruz
Com qual objetivo? Nos resgatar das trevas e nos reconciliar com Deus. Na figura do Cordeiro da Páscoa de Êxodo 12, em que o povo foi tirado da escravidão do Egito, agora, com Cristo Jesus, nós fomos tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz. Aqueles que estavam perdidos agora foram encontrados, foram achados. E agora, pela fé em Cristo Jesus, na morte de Cristo Jesus na cruz, que derramou seu sangue para a expiação dos nossos pecados, de modo que nós trazemos conosco a marca. Que marca? Do sangue de um animal? Não, nós trazemos a marca do sangue de Jesus, o sangue puro carmesim, imaculado. Nós fomos, conforme Pedro diz, fomos comprados por um bom preço, não por prata, não por ouro, mas pelo incorruptível sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E Jesus, então, ali, ele se deu em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Morreu em nosso lugar. Então, quando o juízo de Deus vem, quando Deus estiver, porque isso é bíblico, está dentro da teologia bíblica, que Deus vai trazer juízo sobre este mundo, quando Jesus voltar vai acontecer isto, e de tantos juízos que Deus traz, o que é que tem nos poupado? A marca do sangue. Então, eu tenho que trazer comigo a marca do sangue de Jesus Cristo, que no mundo espiritual, isto tem um significado muito grande. De repente, no físico, não se perceba, mas no mundo espiritual, sim, nós temos a marca de Cristo em nós. Jesus derramou seu sangue para nos purificar dos nossos pecados e nos reconciliar com Deus, de modo que Páscoa é morte do cordeiro, primeiramente de um cordeiro animal separado e depois, na realidade, no verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em Cristo Jesus. Se cumpre no ministério dele. Jesus morreu. Então, Páscoa é a morte de Jesus Cristo. E a ressurreição, irmãos, é outra festa. Aí são as primícias. Viu? Então, se for colocar nos dias atuais, o dia da Páscoa, seria então na quinta-feira, finalzinho de quinta, início de sexta-feira, tá? Colocando aí nas celebrações dos dias de hoje. A Páscoa é celebrada por várias religiões, cada um ao seu modo, mas aqui, quando perguntarem para você, evangélico, cristão evangélico, que é Páscoa? Agora você sabe o que é Páscoa. Você sempre soube. Você está reforçando. E a partir do momento que se cumpriu a Páscoa, vai se celebrar novamente? Não se celebra mais. Por quê? Porque já se cumpriu. Antes se celebrava para apontar quando isso viria a acontecer. A verdadeira libertação cumpriu-se em Jesus. Agora, nós, no lugar da Páscoa, o que nós celebramos? Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia é a nossa celebração em que nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Já aconteceu. Antes, a Páscoa apontava para o futuro até que se cumprisse. Cumpriu. Jesus morreu. Não só morreu, mas como ressuscitou ao terceiro dia e intercede por nós à direita de Deus Pai. Agora, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, porque na Santa Ceia nós trazemos a lembrança, a morte de Jesus, tá certo? Antes, a Páscoa trazia a memória, a libertação e apontava para Jesus no futuro. Cumpriu-se a profecia, cumpriu-se a figura, cumpriu-se tudo que ali estava registrado e agora nós estamos na Santa Ceia do Senhor, trazendo à memória o sacrifício. Jesus morreu por nós e estamos aguardando Jesus voltar nas nuvens dos céus para nos levar
para junto dele, para que onde ele está, um dia nós estejamos também, tá bom? Então, de tudo que você deve guardar, o principal significado da Páscoa é morte e não ressurreição, tá bom? Morte do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Jesus morreu. Jesus morreu e ressuscitou. Aí já é a festa das primícias, que são apresentados diante de Deus os primeiros frutos da terra. Tá bom? Então, lembre-se disso aí e fica aqui para vocês. Qualquer coisa, a gente tem mais vídeo no canal que você pode se orientar aí, tá bom? Tá certo? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.